O senhor participou da campanha, entrou como secretário, ficou de janeiro de 2009, né? 18 de fevereiro de 2011. Quais os motivos que o levaram a deixar a Secretaria de Cultura? Os motivos estão baseados na insatisfação minha com o governo. O senhor, em algum momento, durante esse período que foi secretário de Cultura, viu ou percebeu ação ou ato ilícito da administração municipal do prefeito Dr. Jorge Mário Chitasek? É uma pergunta complexa que não existe um sim ou não. Vamos lá. A observação de um jornalista, um crítico de um governo, mesmo que fazia parte dele, me fez perceber que o governo estava desviado das propostas que ele fez, que o prefeito fez durante a campanha. Então, o que eu sabia do governo é o que as ruas sabiam. O governo municipal funciona com secretarias muito próximas do prefeito e secretarias afastadas. A minha secretaria era tida até como uma prefeitura à parte. O prefeito costumava dizer isso, que eu tocava aquilo lá, tocava a cultura como se fosse uma prefeitura, e a cultura era uma secretaria e não uma prefeitura. Mas a secretaria tinha uma independência de ação que não me fazia ter conhecimento da intimidade do governo. Vossa Senhoria, como secretário de Cultura, teve alguma participação direta ou indireta no que culminou com a vitória da empresa do seu filho, o Diário, para o Diário Oficial? Um dos compromissos que eu firmei com o prefeito, ainda em dezembro, quando ele me chamou para ser secretário de Cultura, ele me pediu que eu me afastasse do jornal. O prefeito me cobrava, reclamava comigo às vezes de matérias ruins que saíam para o governo no jornal. Eu nunca fiz isso. Em nenhum outro tipo de governo não aceitar esse tipo de coação e nesse período, quando eu fui secretário, eu não usei eu não me deixei ser usado como um elemento de pedir para mudar a linha editorial do jornal. O senhor vincula o fato de ter saído do governo, então logo o senhor sair do governo, o jornal ter mudado a sua postura em relação às críticas ao governo Jorge Mário? Essa é uma ilação desnecessária, porque um dos grandes problemas que eu enfrentei no governo, eu passei por 3 processos de fritura no governo, patrocinados pelo prefeito, e com o entendimento de alguns secretários, justamente porque o jornal publicava matérias ruins para o governo. Mas sempre que tinha uma nota ruim para ele vinha sem um tipo de reclamação qualquer, e o secretariado estava sempre reclamando. Então, não é verdade que o jornal mudou a linha ou mudou a forma de ver o governo depois da minha saída. Mas é claro que esse afastamento que aconteceu meu com o prefeito, que já vem desde novembro de 2010, quando você mais se afasta, você se afasta mais também das boas notícias do governo. Então o jornal tem produzido menos matérias positivas para o governo, porque o governo realmente não merece, não tem produzido matérias positivas, não tem produzido, muito pelo contrário, só tem produzido escândalos, situações até que mereceriam mais empenho investigativo do jornal para que a informação fosse mais completa. O que o senhor atribui a sua nomeação como secretário convite do prefeito Jorge Mário ao seu conhecimento profissional ou à sua amizade com ele, principalmente durante a reta final da campanha, que o senhor esteve junto? Bom, eu estive muito junto com o governo. Na verdade, eu fiz, durante a campanha, a cobertura ficava por minha conta. E eu cobri os 3 candidatos de igual forma, medindo o espaço proporcional do jornal que tinha de notícia. Todos os dias tinha notícia para todos os 3 candidatos, notícia boa para todos os 3 candidatos. O Jorge Mário, ele era na campanha um candidato melhor de cobrir, porque ele produzia melhores informações. Era um dia um ministro, outro dia uma figura importante, um deputado importante. Então a campanha dele era uma campanha que tinha mais subsídio para a imprensa, tá? Mas certamente que não foi pelo meu relacionamento de amizade com ele, porque eu conheci o Jorge Mário faltando 2 meses para a eleição.
Eu não tinha esse relacionamento íntimo com ele, de conversar, de almoçar ou de conversar. Eu tinha com ele o que tinha também com outro candidato, que era o Farid. Não tinha esse tipo de relacionamento de nenhum tipo com o terceiro candidato, mas com esses dois candidatos seriam candidatos naturais, até que mereceriam o meu voto, se fosse o caso, naquele período de 2 meses. Só que a eleição, na reta final, foi se definindo, como todos sabem, 15 dias a eleição já estava praticamente definida, e as pessoas atribuem até esse relacionamento meu com o prefeito, como se eu tivesse apertado de alguma forma. Não é verdade. A cidade, na verdade, enganjou nessa candidatura do prefeito Jorge Mário, e não foi necessariamente eu ou o jornal que participou. Em algum momento o prefeito pagou matéria de seu interesse para serem publicadas no jornal Diário? Não haveria nenhum impedimento legal. É uma questão que eu coloquei, que eu não queria que colocasse, que o jornal postulasse verba publicitária da prefeitura para o jornal, para não suscitar justamente ilações como essa que algumas pessoas fazem, de que o jornal fala bem do governo porque tem relacionamento comercial com o governo. O senhor se lembra se a prefeitura disponibilizou em algum momento algum funcionário seu, dos seus quadros, para ajudar na elaboração do jornal ou diário? Isso é crime. Jamais permitiria isso. Cláudio Tatu, mais conhecido como Tatu, em algum momento, inclusive trabalha na TV Diário, em algum momento ele teve cargo, ou exerceu o cargo diretamente na Secretaria de Cultura ou Secretaria de Turismo, ou não? Ele é funcionário, ele é servidor, cargo comissionado na Secretaria de Cultura desde o dia 1º de janeiro de 2009. Quando eu assumi, eu levei algumas pessoas de confiança, pessoas que eu acreditava, e coloquei, ele é um fotógrafo, ou pelo menos era o fotógrafo da Secretaria de Cultura até o dia 18 de fevereiro. Ele continua? Continua, pelo que eu sei, continua no governo. O senhor se lembra quando iniciou esse contrato entre o município e o jornal? Bom, o primeiro contrato foi disputado em 2004, me parece, não tenho a precisão, mas foi em 2004, entre a prefeitura e o jornal. O jornal disputou com a Gazeta de Teresópolis e ganhou por questão de centavos centímetros. E de lá para cá participou mais 2 ou 3 vezes também com a Gazeta de Teresópolis, e na última licitação, como era o único jornal diário da cidade, ele participou sozinho e parece que o mesmo preço do jornal que já vinha praticando anteriormente, ou seja, não houve uma geração do valor, ou se houve apenas o índice percentual do ano. Então, esse contrato está em vigor ainda? O contrato, na verdade, que foi feito entre a prefeitura e o diário, ele foi feito em outubro de 2008, antes da posse do prefeito Jorge Mário. Esse contrato é um contrato de 1 ano, com validade para 2, podendo ser renovado automaticamente para mais 1. Então, ele é um contrato que vigorou até 2010. Agora, em 2010, foi feito um outro pregão, uma outra licitação, e eu ainda estava no governo, realmente, e a prefeitura não tinha outra opção a não ser fazer com o único candidato que tinha para participar da licitação, que era o Jornal Diário, já que era o único jornal diário da cidade. Recentemente, no dia 9 do 4, o Jornal Diário publicou uma matéria sobre gastos da prefeitura com a imprensa sem licitação. Os senhores poderiam nos explicar alguma coisa a respeito, se puder? Essa matéria realmente provocou na redação um interesse por produzir uma matéria nesse sentido, porque a prefeitura vem utilizando ultimamente um recurso de dispensar de licitação algumas compras em veículo. É incomum isso. Em nenhum outro governo se fazia dispensa de licitação para comprar publicidade. Publicidade definida. Você faz campanhas. Faz uma campanha do lixo. E aí a campanha não jogar lixo na rua. Então todos os jornais publicarem que anúncios vão ter esse tipo de não de subsídio, mas de anúncio para ser inserido no jornal. E hoje está se fazendo muito por dispensa de licitação. Então, como esses valores começaram a aumentar
recentemente, isso provocou uma matéria. Parece que durante esses primeiros meses de 2011, a Prefeitura gastou mais de R$300 mil com a imprensa, com mídia, com publicidade, não com o diário oficial. Isso aí é mais que 1000% do valor que a Prefeitura paga para publicar o diário oficial do município, que impõe, às vezes, 2, 3 páginas de corpo de jornal e tudo mais. Quando se pergunta se houve ou há fraude no governo Jorge Mário, eu queria que o senhor dissertasse sobre isso. O que eu ouço de fraude no governo é a voz das ruas. É claro que há alguma coisa muito estranha ocorrendo no governo. Eu fui o 17º ou 18º secretário original a deixar o governo. Já são mais de 30 secretários que abandonaram o governo. Hoje o governo só tem um secretário primitivo, só um secretário original. E esse secretariado do Jorge Mário, eu que convivi nos bastidores da política ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos, foi sem dúvida o melhor secretariado que um governo municipal já teve. Então você ter uma pessoa da qualidade do Leandro Achar, eu vou ser injusto talvez, mas vou dizer um Leandro Achar no esporte, foi eficiente, o Laerte Moutinho, um capitão eficiente. Então você tem bons secretários, o próprio Flávio é uma referência. Eu era cotado para ser secretário de Meio Ambiente no início do governo e fiquei feliz quando o governo aceitou o Flávio, escolheu o Flávio como secretário de Meio Ambiente, e ele se superou, e ele foi um grande secretário, mesmo tendo as dificuldades de relacionamento com a máquina. Na verdade, o senhor acha então que o que as pessoas falam na rua é verdade? Eu não posso achar, mas é claro que há alguma coisa de errada no governo. Quando o senhor foi secretário, certamente o senhor fez algumas licitações ou algumas contratações para shows enquanto o senhor era secretário? De janeiro a julho de 2009, nos 6 primeiros meses do governo, o setor de eventos da Prefeitura estava o recurso para eventos estava na cultura. E nesse período eu fiz a festa de aniversário da cidade, em julho, e fiz o carnaval. O nosso carnaval de 2009, nós gastamos R$860 mil contra R$1.650.000 do ano anterior. Mas não a compra, a forma de fazer a compra, a escolha do fornecedor, tudo isso é feito pela Secretaria de Administração através do setor de licitação. O senhor observou se havia uma ligação muito estreita entre o governo Jorge Mário, entre o prefeito Jorge Mário e o secretário José Alexandre, e se tal secretário agia como se ele fosse o prefeito da cidade? Bom, quando o secretário José Alexandre foi apresentado ao governo, ele foi apresentado como o elo entre o prefeito e os demais secretários. Ou seja, ele passou a ser a pessoa a quem os secretários deveriam se reportar para resolver os problemas administrativos de suas secretarias. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. O senhor acompanhou a falsificação, ou melhor, segundo o ex-secretário, a fraude do Diário Oficial? Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Eu soube disso, eu vi esse suposto diário falso, esse Diário Oficial do Estado falso, numa publicação que o Teresópolis Jornal fez eu acho que em agosto, vou ter uma cópia aqui, 11 de agosto, eu acho que é isso. Não, um pouquinho antes, eu acho que 8 ou 9 de agosto. Né? E na edição seguinte do jornal, de terça-feira, o Diário publicou uma matéria de primeira página falando sobre que havia sido denunciado, essa é a réplica da primeira página, que havia uma denúncia de fraude de licitação na prefeitura. Ou seja, eu repercuti a matéria do Teresópolis Jornal. E o jornal repercutiu. E o jornal, inclusive, faz um alerta para a gravidade do assunto, porque você está falando de uma falsificação de um documento.
E falsificação é crime, falsificação no processo de compra. Então, o jornal alertou de que esse assunto poderia levar o secretário e o prefeito à prisão. O Diário alertou isso enquanto eu era secretário.